E nós vamos direto para o plenário, porque a campanha já tocou, os ministros começam a chegar para tomar os seus assentos e darem início, então, à sessão plenária desta quinta-feira, que é a sessão plenária, a última de 2025. Amanhã ainda ocorre uma, mas é apenas de encerramento dos trabalhos do ano. Hoje, sim, nós vamos acompanhar essa sessão de julgamento, a última do ano, comandada pelo presidente, ministro Edson Fachin. Você acompanha ao vivo pela Rádio TV Justiça. Podemos sentar. Declaro aberta essa 38ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta data de 18 de dezembro de 2025, e solicito à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 17 de dezembro de 2025. Presidência do senhor ministro Edson Fachin. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gustavo Gonê Branco. Abriu-se a sessão às 14h26, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Indago a senhora ministra, os senhores ministros, se há alguma objeção a fazer à ata. Não havendo, declaro a ata aprovada. Saúdo os eminentes ministros e a senhora ministra, ministro Gilmar Mendes, decano do tribunal, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, por videoconferência, ministro Luiz Fux, ministro Cássio Nunes Marques, por videoconferência, também Sua Excelência ministro André Mendonça, por vídeo, eminente ministro Cristiano Zanin, eminente ministro Flávio Dino. Saúdo o senhor Procurador-Geral da República, professor Dr. Paulo Gustavo Gonê Branco, advogados e advogadas aqui presentes. Bem assim, as servidoras e servidores deste tribunal, em nome da doutora Carmen Lília, secretária do plenário. Apregou para a continuação de julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade 5553, 7755 de minha relatoria. Nós ontem colhemos dos 3 votos faltantes 2 votos, por isso a memória da reunião de ontem registra que no julgamento conjunto dessas 2 ADIs que venho de apregoar, já em continuidade de julgamento, após os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que julgavam improcedentes as ações diretas, o julgamento foi suspenso. Portanto, para concluir este julgamento, falta colher o voto de Sua Excelência, eminente ministro Cássio Nunes Marques, a quem concedo a palavra. Muito obrigado. Cumprimento o eminente presidente, o ministro Edson Fachin. Peço licença para subscrever as saudações já feitas por Vossa Excelência. Vou encaminhar um voto mais extenso e vou apenas fazer a leitura de um resumo. As autoras sustentam violação aos direitos ao meio ambiente equilibrado, à saúde, à alimentação adequada e à vida digna, bem como aos princípios da seletividade e da essencialidade tributárias. A Constituição consagra o princípio da legalidade tributária e delimita de modo expresso as competências dos entes federativos para instituir e disciplinar tributos. Como consectário do poder de tributar, existe também o poder de desonerar, instrumento legítimo de política fiscal e extrafiscal, cuja definição compete primariamente aos poderes legislativo e executivo, sendo excepcional a intervenção do judiciário no mérito dessas escolhas. No caso do IPI, tributo de natureza marcadamente extrafiscal, a própria Constituição autoriza a mitigação da legalidade estrita, permitindo a alteração de alíquotas por ato do Executivo, parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição, desde que observados os limites legais.
A fixação de alíquota zero para os defensivos agrícolas encontra amparo do Decreto-Lei 1199 de 1971 e foi formalmente válida. Também o convênio CONFAS número 100 de 97 observou os parâmetros constitucionais previstos no artigo 155, parágrafo 2º, incisos 4 e 12, a linha G da Constituição, sendo legítima a redução da base de cálculo do ICMS. A emenda constitucional número 132 de 2023, por sua vez, reforçou expressamente a autorização constitucional para regimes tributários favorecidos aplicáveis a insumos agropecuários. Quanto ao princípio da seletividade, ele pressupõe a graduação das alíquotas conforme a essencialidade dos bens. A produção agrícola possui relevância social incontestável, seja pelo impacto nas exportações, na geração de empregos e na segurança alimentar, seja por sua conexão direta com o direito fundamental à alimentação adequada, previsto no artigo 6º da Constituição e em tratados internacionais. Embora o modelo de produção agrícola seja ambientalmente sustentável e livre de defensivos químicos, a realidade impõe desafios relacionados ao crescimento populacional, às mudanças climáticas e à competitividade global. Nesse contexto, os defensivos cumprem papel funcional no controle de pragas e na garantia da produção, estando sujeitos à rigorosa regulação sanitária e ambiental. Os riscos associados ao uso desses produtos, embora existentes, não se enfrentam adequadamente por meio da política tributária. A eventual ofensividade de determinados produtos à saúde humana e ao meio ambiente é questão que se resolve no âmbito do licenciamento sanitário e ambiental, e não pela supressão de benefícios fiscais, penso eu. Ainda que se aceite a premissa de que alguns defensivos agrícolas desonerados sejam nocivos, a antijuridicidade, se existente, residiria no licenciamento indevido e não na isenção tributária em si. Ademais, a simples imposição de tributação poderia, paradoxalmente, criar incentivo à manutenção de licenças inadequadas, na medida em que a arrecadação delas decorrente passaria a integrar o orçamento público. Por isso, o enfrentamento adequado do problema deve ocorrer por instrumentos próprios de polícia administrativa, fiscalização efetiva, controle técnico rigoroso, rastreabilidade, capacitação de aplicadores e estímulo à pesquisa de alternativas menos tóxicas, e não por mecanismos tributários de natureza punitiva. A controvérsia quanto à seletividade, no caso, é legítima, situando-se no campo das escolhas políticas razoáveis, insuscetíveis de censura judicial, na ausência de abuso ou irrazoabilidade manifesta. A concessão de benefícios fiscais aos defensivos agrícolas não viola por si os princípios da isonomia ou da proteção ambiental, sendo compatível com a ideia de desenvolvimento sustentável, que exige equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental. O direito ao meio ambiente equilibrado não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com outros direitos fundamentais. Registre-se ainda que a concessão de desonerações a insumos agrícolas é prática comum em outros países, conferindo competitividade internacional à produção. O ordenamento brasileiro dispõe de mecanismos adequados de controle dessas políticas, cabendo ao judiciário atuação subsidiária e autocontida. Assim, os dispositivos impugnados traduzem a opção legítima do legislador e das autoridades fiscais na formulação de políticas públicas tributárias, não se evidenciando afronta à Constituição. Ante o exposto, pedindo venha ao eminente relator e aos que pensam de forma contrária, voto para julgar improcedentes os pedidos contidos nas ADIs 5.333 e 7.755. Muito obrigado ao eminente ministro Cássio Nunes Marques, que, portanto, acompanha a divergência pela improcedência de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Portanto, proclamo o resultado do julgamento nas ações diretas de inconstitucionalidade 5553, 7755 de minha relatoria. Na primeira, requerente, o Partido Socialismo e Liberdade. Na segunda, Partido Verde. O tribunal, por maioria, julgou improcedentes as ações diretas, vencidos os ministros Edson Fachin, presidente e relator, e Carmen Lúcia, que conheciam das ações diretas e, no mérito, julgavam-nas procedentes. E os ministros André Mendonça e Flávio Dino, que conheciam das ações diretas e, no mérito, julgavam-nas parcialmente procedentes nos termos dos respectivos votos. Redigirá o acordo o ministro Cristiano Zanin, que abriu a divergência em primeiro lugar no plenário físico. Esse é o resultado do julgamento e a proclamação. Na ordem da pauta, apregou para julgamento
o recurso extraordinário 1.469.150 é o tema 1.300 da repercussão geral, qual seja pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável de forma integral, sem a incidência do artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3º da emenda constitucional número 103 de 2019, da relatoria originária de Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso, sendo recorrente o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e recorrido Arthur Oreles de Medeiros. Consta da memória que o processo foi destacado do plenário virtual. Vale dizer, após o voto do ministro Flávio Dino, que divergia do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, para 1. Negar provimento ao recurso extraordinário do INSS. 2. Diante da violação dos artigos 1º, inciso 3º, 5º, caput 60, parágrafo 4º, inciso 4º e 194, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, declarar a inconstitucionalidade do artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3 da emenda constitucional 103 de 2019. 3. Propor a fixação da seguinte tese, tema 1.300 da repercussão geral, abre aspas, proposição do ministro Flávio Dino. É inconstitucional a regra de aferição para os benefícios por incapacidade permanente descrita no artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3º da emenda constitucional número 103 de 2019, ao diminuir o valor para benefícios não decorrentes de acidente do trabalho. São aplicáveis a todos os casos de incapacidade permanente os critérios previstos no artigo 26, parágrafo 3º, inciso 2 da referida emenda constitucional, fecha aspas da tese. E quarto, item 4 do dispositivo da divergência, determinar que no prazo de 12 meses a contar da data da publicação da ata deste julgamento, todos os benefícios por incapacidade permanente concedidos a menor em face da aplicação da regra constitucional devem ser revistos procedendo-se ao pagamento administrativo das parcelas atrasadas em até 6 meses adicionais aos 12 meses em parcela única com correção monetária. E item 5, havendo prévia fixação pelas instâncias de origem, majorar os honorários advocatícios em 10%, em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, observados os limites dos parágrafos 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Alexandre Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, e dos votos dos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques, que acompanhavam o voto do relator, o julgamento foi suspenso. Este é o resultado que se deu depois do destaque do plenário virtual, em sessão do plenário presencial de 3 de dezembro deste ano. Portanto, restam aqui colher 2 votos de Sua Excelência ministro Luiz Fux e de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes. Com a palavra para o voto, o eminente ministro Luiz Fux. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, até pelo nosso encontro de hoje, que foi o último encontro informal entre nós, saudar nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, nossa decana, senhor procurador-geral da República também, e os demais integrantes da Corte. Senhor presidente, Vossa Excelência já fez aí uma síntese do que é que está sendo apreciado e a distinção entre as teses da incapacidade permanente relativa ao trabalho e a incapacidade não decorrente do trabalho. Eu, então, aqui, em primeiro lugar, eu analiso que, sob o ângulo da hipótese da incapacidade permanente gerada no exercício da atividade laboral a serviço do empregador, são essencialmente distintas daquelas
atividades decorrentes de eventos completamente alheios à relação de trabalho, porque com a relação de trabalho há uma fonte de custeio e a Previdência Social ela depende necessariamente de uma fonte de custeio e que ocorre quando há uma relação trabalhista entre empregador e empregado. E aí, então, eu trago uma passagem rápida sobre o âmbito da análise econômica do direito que se preocupa com a eficiência dos sistemas. A eficiência do sistema judicial, eficiência do executivo e eficiência da legislação também. Sob esse ângulo da eficiência da legislação, eu anotei que nós estamos aqui num campo em que se há de discutir a sustentabilidade fiscal e a justiça social. E nessa análise econômica, quando se aborda esse ângulo teórico em relação à legislação, se verifica o aspecto da otimização dos recursos, a eficiência econômica e a própria proteção da sociedade. Então, observo que, numa análise econômica, como na relação de trabalho tem uma fonte de custeio para a questão da incapacidade permanente, há possibilidade de fazer esse discrime, essa distinção entre essas incapacidades permanentes geradas no exercício da atividade laboral e a incapacidade permanente que não é prevista, não é calcada numa atividade laboral. E aí eu trago aqui uma lição do professor Steven Chavel, que é um expoente da análise econômica, onde ele destaca que o seguro fornece um método para alocar e dispersar riscos de dano. Uma função primordial do seguro, portanto, é induzir o segurado à adoção de cautelas ótimas para evitar a ocorrência de um evento danoso sem prejuízo de sua importante função de indenizá-lo caso o dano ocorra. Nesse contexto, do meu modo de ver, respeitar as opiniões divergentes, deve ser considerado que a incapacidade permanente não acidentária ela envolve um evento completamente alheio à relação laboral, de modo que o empregador não possui meios adequados para observar se o empregado estaria adotando cautelas ótimas para a redução de riscos à sua incolumidade. Há, então, no meu modo de ver, o que se denomina na literatura da análise econômica, que trabalha também com a economia comportamental, o problema do agente principal, sendo necessária a criação de mecanismos para que o segurado, no caso o agente, não assuma riscos excessivos pela confiança na reparação caso o dano ocorra. Consequentemente, no meu modo de ver, a solução do constituinte derivado, por conseguinte, consiste em um mecanismo adequado para reduzir o problema do agente principal e o risco moral correlato, de maneira que o princípio da isonomia em seu aspecto material resta plenamente atendido, porque são coisas diferentes e para coisas diferentes aplicam-se sistemas diferentes, regimes diferentes. De sorte que, num primeiro momento, entendo que deva-se considerar que o equilíbrio financeiro e atuarial é um princípio constitucional que rege a Previdência Social, a teor do artigo 201, caput da Carta Maior. A solidariedade intergeracional, que também é um problema que tangencia a essa suposta contra-reforma, essa solidariedade intergeracional, que também decorre da cláusula máxima, artigo 3º, inciso 1º da Constituição, depende fundamentalmente que o sistema previdenciário seja sustentável. Essa questão é que eu me mencionei anteriormente, dessa ponderação com a sustentabilidade fiscal. O Supremo Tribunal Federal, então, como guardião da Constituição Federal, entendo que deve ser sensível às necessidades pragmáticas que impõem ao constituinte derivado restrições aos benefícios previdenciários hoje para garantir a proteção de gerações futuras. E a reforma está em vigor desde 2019. Então, invalidar mudanças com uma hora analisada com base, por exemplo, em princípios genéricos, como data vênia pode se arguir, dignidade, isonomia,
transformaria a Constituição, no presente momento, num pacto perigosíssimo. Porque, na verdade, sob o ângulo consequencialista, nós sabemos que a Previdência Social tem um rombo extraordinário e com essa necessidade de equalização de duas situações diferentes, o rombo será maior ainda. Inclusive, há uma parte da votação que determina a revisão desses benefícios no prazo de 12 meses, o que também pode gerar uma judicialização predatória expressiva. No campo vamos dizer assim, de uma análise coloquial, eu procurei verificar como é que o mundo da economia e dos próprios setores da mídia que analisam essa diferença, como sendo uma diferença constitucional ou não, e o seu aspecto consequencialista, porque hoje nós estamos vivendo um momento econômico, principalmente em relação à Previdência Social, que exige muitíssima cautela. E, por vezes, essa cautela, ela admite exceções dentro do Estado de Direito. Eu relembro aqui que, na época da pandemia, várias regras constitucionais foram suplantadas, levando-se em consideração um momento excepcional dentro do Estado de Direito, como, por exemplo, a diminuição da jornada de trabalho, diminuição de salário, sem a presença dos sindicatos, que é uma regra obrigatória prevista no artigo 7º, mas nós suplantamos em razão desse momento excepcional. Então, eu colhi aqui que, na direção contrária, manter a regra em vigor é uma otimização que o legislador visou permear essa questão da Previdência Social. E, no meu modo de ver, não significa condenar ninguém a uma situação de vulnerabilidade. Porque se a reforma da Previdência tivesse esse efeito, o Brasil não festejaria neste ano a saída do mapa da fome das Nações Unidas ou a queda acentuada da miséria e da pobreza. Anoto ainda, senhor presidente, que nenhum aposentado no Brasil ganha menos de um salário mínimo. No caso de perda drástica de vencimentos, aposentados por invalidez não ficam desamparados. E eu recordo aqui que todos terão direito e têm direito ao Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Por outro lado, a Contra-Reforma, ela teria um poder, pelas análises que eu fiz, e aí à luz da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, à luz também do consequencialismo, que é, digamos assim, um dos pilares da análise econômica, mas também hoje está amparado pela Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. No meu modo de ver, respeitadas as opiniões contrárias, senhor presidente, em contrapartida, eu entendo que, pelo que eu analisei dos dados verossímeis, haveria um poder devastador sobre as contas públicas. Na Lei de Direitos Orçamentários estão listadas as principais demandas judiciais contra a União. Caso o governo seja derrotado em todas, o impacto negativo nos cofres públicos é estimado em 765 bilhões. Então, com a mudança, por outro lado, aí já um raciocínio que parte de uma outra premissa, mas talvez até da própria psicologia hedônica, da economia comportamental, porque as regras jurídicas elas acabam estimulando comportamentos. Então, especialistas demonstram que, com a mudança de entendimento, haveria incentivo para quem trabalha a tentar obter diagnóstico de doença crônica, além de antecipar a aposentadoria, ganharia mais que se aposentando na idade mínima. Os tribunais também seriam inundados por milhões de processos, falo isso em nível de consequencialismo, sem prejuízo de se mencionar a possibilidade de a indústria no sentido que pejorativo, mas o volume de decisões liminares.
Ainda adjunto, senhor presidente, dentro dessas notas esparsas, vou fazer o ajustado de um voto denso, evidentemente, e na DI 6279, se discute o mesmo tema, novo critério da renda mensal da aposentadoria por invalidez, já há 10 votos pela constitucionalidade, faltando apenas o voto do ministro Gilmar Mendes. Esse é um dos argumentos. Em segundo lugar, eu também anotei que nesse regime do RPPS, vigor desde a Constituição de 88, a aposentadoria por invalidez vinha sendo paga de forma proporcional ao tempo de contribuição, sendo integral apenas no caso de acidentes em serviço. Esse tratamento diferenciado nunca foi questionado no Supremo Tribunal Federal. E sorte, senhor presidente, que com esses fundamentos mais que eu vou trazer no meu voto, com todos os fundamentos também eu colhi de votos que me antecederam no mesmo sentido e com todo respeito à corrente que se firmou em sentido contrário, senhor presidente, eu julgo no sentido de dar provimento ao recurso do INSS. Muito obrigado, ministro Luiz Fux. Portanto, Vossa Excelência está acompanhando o relator. Isso. Ministro Luiz Roberto Barroso. Muito obrigado. Com o voto, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, o voto do ministro Fux facilitou enormemente o meu voto. Agora, eu já tinha notado, tem um voto maior, mas que, citando o voto do ministro Zanin, que como se depreende da leitura dos dispositivos transcritos, a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial é pedra de toque do sistema de previdência social, que deve orientar a atuação legislativa com vistas ao gerenciamento de riscos e expectativas do regime previdenciário, dizia Sua Excelência nesse voto. Ademais, em complemento ao caput, o parágrafo 1º do artigo 201 consagra o princípio da igualdade ao vedar a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício previdenciário, com as exceções previstas expressamente na Constituição e delineadas em lei complementar. Está na ADIM 2110. Esse entendimento, inclusive, foi utilizado como base para o provimento dos embargos de declaração no RE 1276977, tema 1102, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que se readequou o entendimento do tribunal ao que decidido na ADIM 2110 e 2111. No presente caso, como já foi agora enfatizado pelo ministro Fux, entendeu-se pela fixação de regime jurídico diferente para as aposentadorias por incapacidade permanente em razão da concretização de tipos de riscos diferentes e que justificam, inclusive, exações tributárias diferentes para a sustentação do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, inclusive as contribuições previdenciárias sobre faturamento e folha de salários. Dessa forma, não há que se falar, salvo melhor juízo e com a devida vênia, em violação ao princípio da igualdade, uma vez que o critério de diferenciação escolhido, o tipo de risco que se materializa e leva à incapacidade permanente, guarda uma correlação lógica com o regime jurídico previdenciário diferenciado, sendo ele plenamente justificado à luz do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do regime geral de previdência social. Esse mesmo raciocínio pode ser estendido para a comparação que se realiza com o regime jurídico do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, que atualmente é pago no valor de 91% do salário de benefício, nos termos do artigo 61 da Lei 8.213 de 91. Neste caso, há uma situação diferenciada, que é justamente a expectativa de retorno do trabalhador às suas atividades laborais depois da cessação das causas do seu afastamento. Essa circunstância altera significativamente um dos elementos a serem levados em consideração no momento de definição do valor do benefício, pois aponta para a possibilidade de o trabalhador voltar ao trabalho e, consequentemente, a continuidade das contribuições previdenciárias a cargo do empregador e do empregado
possibilitando benefícios em patamar mais elevado, sem comprometer o equilíbrio atuarial do regime geral de previdência social. Assim, diante de um regime jurídico e critério de distinção razoável adotado pelo Poder Constituinte derivado, e aqui deve-se pontuar também a delicadeza de se estar fazendo o controle de constitucionalidade de emenda constitucional. Deve-se ter um considerável grau de deferência com esse modelo, que não se afigura arbitrário a ponto de ser tendente a abolir cláusulas pétreas, conforme consta do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Assim, pedindo todas as vênias, acompanho o eminente ministro relator pelo provimento do recurso. Muito obrigado, Vossa Excelência. Proclamo, portanto, o resultado. No recurso extraordinário 1.469.150 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, tema 1.300 da repercussão geral, o tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acordo de origem, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se a condenação nos ônus da sucumbência. B, não fixou honorários recursais diante do provimento do recurso. C, julgou prejudicados em base de declaração opostos contra o acordo que reconheceu a repercussão geral. E D, fixou a seguinte tese para o tema 1.300 da repercussão geral. Abre aspas. É constitucional o pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente nos termos fixados pelo artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3º da Emenda Constitucional 103 de 2019, para os casos em que a incapacidade para o trabalho seja constatada posteriormente à reforma da Previdência. Fecha aspas. Nos termos do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator. Vencidos os ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Redigirá o acórdão o ministro Cristiano Zanin, nos termos do artigo 38, inciso 4, letra B, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apregou para a continuidade de julgamento, na ordem da pauta, a ação direta em constitucionalidade 6309 da relatoria também originária de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, sendo requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI. Consta da memória de julgamento, das memórias de julgamento, aliás, as seguintes anotações. Após o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que julgava improcedentes os pedidos formulados na ação direta 6309, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, e propunha, nos termos do voto, a fixação de tese ali deduzida, pediu vista dos autos o ministro Ricardo Lewandowski, isto na sessão virtual de 17 de março a 23 de março de 2023. O ministro Edson Fachin antecipou seu voto, divergindo do relator para julgar procedente o pedido contido na presente ação direta, declarando a inconstitucionalidade do inciso 1º do artigo 19, do parágrafo 2º do artigo 25 e do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 26, todos da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Posteriormente, em continuidade de julgamento, após o voto do ministro Gilmar Mendes, acompanhando o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator, para julgar improcedente o pedido, o processo foi destacado pelo ministro Dias Toffoli. A ministra Rosa Weber antecipou seu voto, acompanhando o ministro Edson Fachin, isso na sessão virtual de 23 a 30 de junho de 2023. Mais recentemente, na sessão virtual de 3 a 10 de maio de 2024,
em continuidade de julgamento e após o cancelamento do destaque, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes. Não vota o ministro Flávio Dino, sucessor da ministra Rosa Weber, que já proferiram o voto na assentada anterior. Portanto, faltam votar os demais a partir da devolução do voto vista e depois na ordem regimental. Passo a palavra a Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para o voto. Vista. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen, eminentes ministros, cumprimento o Dr. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Presidente, aqui a ação direta de inconstitucionalidade em relação a 2 pontos da reforma previdenciária, também da emenda constitucional 103 de 2019. Um dos pontos que se refere à fixação de uma idade mínima para a aposentadoria especial daqueles que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Foi fixado aqui um tempo mínimo e uma idade mínima, os requisitos que valem também para todas as demais aposentadorias, aquela fórmula tempo mínimo e idade mínima. E um outro dispositivo, são essas as 2 grandes questões aqui, um outro dispositivo que reconheceu a conversão de tempo especial em comum ao segurado do regime geral de previdência social, até essa possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum, até a data da entrada em vigor da emenda constitucional. A partir daí não seria mais possível. São essas 2 questões que foram impugnadas. Eu, presidente, inicio aqui, até para ganharmos tempo, inicio aqui, me parece importante, como foi ressaltado anteriormente no julgamento agora terminado pelo ministro Gilmar, que há no Brasil, e a ministra Carmen recentemente recordou isso, um dos poucos países em que isso é permitido, mas há no Brasil a possibilidade de controle de constitucionalidade do exercício da jurisdição constitucional, mesmo em relação a emendas constitucionais. E isso se dá porque, e é uma tradição também republicana no Brasil, salvo a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império, de 1824, que era semi-rígida, todas as demais constituições brasileiras são constituições rígidas, que exigem um processo legislativo especial. Então, só nesse ponto já é possível o controle, quando, por exemplo, isso já ocorreu, não se aprova por 3/5, mas se promulga a emenda constitucional, mas também porque a Constituição traz cláusulas pétreas. A Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, prevê um núcleo intangível, um núcleo imodificável da Constituição. Isso, ou essa opção, foi opção do legislador constituinte originário. Diferentemente da jurisdição constitucional geral, diríamos assim, onde qualquer lei, qualquer ato normativo pode ser impugnado com base em qualquer norma do texto constitucional. Nesse caso, e nos demais casos onde há impugnação de uma emenda constitucional, nós só temos 2 possibilidades de controle de constitucionalidade. Seja o formal, se o processo legislativo estabelecido pelo artigo 60 para alteração da Constituição não tiver sido estabelecido, e o material, só que bem mais restrito. Só se nós consigamos ver algo que fira uma das 4 cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º, nas suas alíneas. E aqui, presidente, eu já antecipo, adianto que, independentemente de concordar ou não com os critérios utilizados pelo Congresso Nacional
principalmente em relação à questão da conversão do prazo do tempo trabalhado em situações especiais para o tempo comum a partir da promulgação da emenda, mas independentemente disso, o Congresso, ao meu ver, o Congresso Nacional, ele não desrespeitou nenhuma das cláusulas pétreas. Nós temos, inclusive, e foi da minha lavra, aqui de minha relatoria, uma ação direta de inconstitucionalidade que analisou exatamente essa possibilidade de contar ou não, compensar ou não tempos diversos para aposentadoria. Foi uma legítima opção do legislador constituinte. Ele, a partir de uma análise sobre aposentadorias especiais, e também aqui faço uma observação, que já fiz de uma outra vez, se mudança na Previdência Social resolvesse a questão do país, o Brasil seria o país mais desenvolvido do mundo, porque a cada 2 anos nós temos uma PEC sobre a Previdência, uma reforma previdenciária. Há outros inúmeros fatores que devem ser analisados. Mas aqui, em relação à emenda constitucional de 2019, a emenda constitucional 103, e foi feita toda uma análise sobre a aposentadoria especial, e consta a nota técnica da Secretaria de Previdência, que é algo comprovado, que a expectativa de vida do brasileiro e da brasileira, assim como todos os demais países, a expectativa de vida, graças a Deus, se ampliou. E ao se ampliar, no Brasil há um outro componente, não só a expectativa de vida se ampliou, como a pirâmide começa a se inverter. O Brasil, que sempre teve o maior número de crianças, adolescentes e pessoas com menos de 30, 35 anos, hoje há uma inversão. E, obviamente, isso acaba refletindo na questão previdenciária. Então, as sucessivas reformas previdenciárias, elas se fazem com base nesse cálculo, seja a aposentadoria normal, seja especial, mas com base no cálculo, um mínimo de tempo de serviço com um mínimo de idade, para que haja a possibilidade de se equilibrar. Foi a partir desse estudo, foi feito que a idade média, foi constatado, que a idade média de aposentadoria dos segurados, que requerem o benefício da aposentadoria especial por agentes nocivos, do que é o que se trata aqui na 103, na emenda 103, a idade média atual, no momento, obviamente, da propositura da ação, era 49 anos e 2 meses. E isso vem a questão do gozo de aposentadoria especial, a idade até o óbito, veja, 49 anos e 2 meses, até 79 anos e quase 8 meses. São quase o dobro do tempo, 75%. E, obviamente, se constatou que isso, do ponto de vista atuarial e gerencial, não se sustentava. Então, o que se previu a partir da duração média de aposentadoria, a partir de requisitos proporcionais à aposentadoria comum, se continuou como a Constituição determina, a emenda constitucional continuou dando um tratamento privilegiado ou corretamente diferenciado, talvez essa terminologia seja maior, porque não é, na verdade, um privilégio, é um tratamento diferenciado em virtude daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher estarem trabalhando com agentes nocivos à vida e à saúde, mas se readequou, assim como anteriormente se havia feito em relação à idade normal, ao tempo de serviço e idade normal, a esse binômio, se fez aqui também. Há também estudos juntados aos autos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE,
no mesmo sentido, fazendo essa variação de idade para todos os tipos de aposentadoria. E não verifico, presidente, nesse primeiro tópico de previsão de tempo de serviço e aposentadoria e idade, não verifico algo que não seja razoável, algo que fuja à proporcionalidade, fuja à adequação. O que se previu foi, aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante o quê? 15, 20 ou 25 anos nos termos da lei, porque aí a lei vai estabelecendo os graus de exposição. Quando cumpridos, e aqui a conjugação do binômio idade e tempo de contribuição, 55 anos de idade, no mínimo com 15 anos de contribuição, 58 com 20 anos de contribuição, quando a atividade for especial também, e 60 anos. Vai se fazendo uma gradação nos termos da legislação. Não há nada aqui, a meu ver, que fuja a razoabilidade, e mais, não há nessa previsão, não há nada que atente em relação a uma das cláusulas pétreas. Nós não poderíamos, no sentido desses requisitos etários e de tempo de contribuição, a meu ver, com todo respeito às posições em contrário, dizer que isso fere a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais, em que pese até porque a própria legislação, a própria Constituição, desde sempre estabelece que os requisitos devem ser estabelecidos pela legislação. Alexandre, por favor. Eu agradeço a Vossa Excelência, porque apenas para uma anotação que tem relevância para esse julgamento, embora nele não vote. Eu compartilho do cuidado com o controle de constitucionalidade no que se refere à atividade constituinte derivado. Sem dúvida é um controle excepcional e a autocontenção é a regra, sem dúvida. Ocorre que nós estamos em uma era do constitucionalismo muito delicada, porque o constitucionalismo abusivo, categoria que surgiu com uma face, hoje no Brasil pode assumir 3 faces, e isso exige uma reflexão mais alongada em outro momento, no terreno da doutrina acadêmica e da doutrina judicial. O constitucionalismo abusivo normalmente é associado a intentos autoritários de destruição do Estado democrático de direito. No Brasil, na minha perspectiva, nós temos mais 2 faces. Uma relacionada à rapinagem do dinheiro público, dilapidação vergonhosa do patrimônio da população. Então, o constitucionalismo abusivo no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, também pode estar destituído de projeto político ideológico, o que é uma singularidade no concerto das nações. E a terceira fase é uma perspectiva antissocial. Então, antissocial no qual sentido? No sentido de que a categoria constitucional da responsabilidade fiscal necessária, aplicada de modo torto, de modo enviesado, em que não há uma justa medida, e essa é uma questão constitucional, das mais agudas, em relação à imposição de ônus. Então, não discuto este caso, repito, porque não me cabe votar neste caso, e talvez votasse nessa direção. Mas creio que o tribunal, ministro Fachin, se vê diante de exigências, talvez além até das suas capacidades fáticas, eu diria. Mas o constitucionalismo abusivo do nosso tempo impõe ônus que nós não podemos deixar de sobre eles refletir. É como se nós estivéssemos mais ou menos, mal comparando, no momento em que o Senado romano perde a sua capacidade de dirigir Roma.
Não me refiro ao Senado brasileiro, me refiro ao Senado romano. E com isto, se criaram outras instituições em Roma. Claro que não imagino que o Supremo exerça um papel bonapartista, cesarista, salvacionista, ou de ocupar o lugar que em Roma foi exercido pelo tribunato, pelos tribunos da plebe. Mas acho que toda a dogmática constitucional acertada que nós construímos acerca da autocontenção, do controle de constitucionalidades sobre a obra do Constituinte derivado e sobre as maiorias legislativas de um modo geral, viva um desafio, talvez único na história do Brasil. Não digo que o Supremo deva rever a sua doutrina judicial, mas creio que em algum momento nós vamos nos defrontar diante destas necessidades mais profundas e densas em relação às cláusulas pétreas, quer gostemos, quer não gostemos, na medida em que, eventualmente, o constitucionalismo abusivo se afirme no mundo como uma tendência do nosso tempo. E isto vem a propósito dessa ideia de autocontenção com a qual eu tenho simpatia, mas talvez ela seja uma ideia que venha a fenecer nas próximas décadas. Obrigado, presidente. O Dias Toffoli está pedindo uma parte a Vossa Excelência. Não, eu não dou não, porque a palavra é do Alexandre. Eu concedo, ministro. Claro, Dias ministro Toffoli, por favor. Claro. Ministro Toffoli, por favor. Boa tarde, eminente presidente. Infelizmente, em razão de um adenovírus aí que, pelo que parece, está por toda parte no país, eu não pude estar presente no almoço aí, peço desculpas novamente a Vossa Excelência e aos eminentes colegas. Mas eu aproveitei agora, e cumprimentando a pessoa de Vossa Excelência a todas e a todos, eu fiz esse aparte do aparte, ministro Flávio Dino e ministro Alexandre de Moraes, que estava a votar, porque exatamente para dizer que as preocupações, ministro Alexandre, ora colocadas pelo ministro Flávio Dino, que não tem voto no caso concreto, mas que fez muito bem de usar as palavras, e por economia processual de não repetir as palavras de Sua Excelência, sem prejuízo, senhor presidente, como só ia acontecer, da continuidade dos votos e, obviamente, do voto do ministro Alexandre de Moraes, que estava a votar, eu gostaria de dizer simplesmente que as preocupações que ora foram colocadas pelo eminente ministro Flávio Dino são as preocupações que eu diria no momento em que eu pediria vista. Então, eu ainda não estou a pedir vista, mas já anuncio que pedirei vista, e como eu faria uma fundamentação não tão preparada como a de Sua Excelência o ministro Flávio Dino para essa vista, eu digo que, em razão dessas preocupações trazidas agora pelo ministro Flávio Dino, quando chegar a minha vez de votar, eu já anuncio que pedirei vista com todas as vênias a quem está a votar. Ministro Alexandre, me desculpe a interrupção, mas essas preocupações que foram colocadas a mim realmente me preocupam em razão de momentos históricos que estamos a viver. Agradeço o aparte do aparte, agradeço o aparte pelo ministro Alexandre de Moraes, que estava a votar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Concluído o aparte do eminente ministro Flávio Dino, com a palavra para a continuação do voto, o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Agradeço ambos os apartes do ministro Flávio Dino. Sempre existem os embargos para Vossa Excelência votar. E agradeço também... Eu achei ótima a sua sugestão, inclusive no caso precedente. E agradeço também a parte do ministro Dias Toffoli. E a minha preocupação, ou a preocupação de Vossas Excelências, é a mesma que a minha, por isso que fiz questão de ressaltar desde o início que, em que pese o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, sendo um controle de constitucionalidade mais restrito, existe esse controle, e aqui no caso específico, e insisto novamente nisso, não me parece que as alterações tenham sido irrazoáveis, desproporcionais,
ou mesmo inadequadas. Obviamente, e esse Supremo Tribunal Federal já há muito tempo, quando necessário foi, até alargou a ideia do que seriam os direitos e garantias individuais, por exemplo, em relação à licença, a menoridade, algo do artigo 7º, a licença maternidade do artigo 227, ou seja, quando se fala que é cláusula pétrea os direitos e garantias individuais, não se está a dizer que é só o artigo 5º da Constituição. Qualquer norma cujo substrato seja a proteção relacionada a direitos e garantias individuais, inclusive direitos previdenciários. Então, é importante à parte, agradeço novamente, porque quero deixar bem claro, eu entendo ser possível, como fizemos no caso anterior, ser possível o controle de constitucionalidade, inclusive em relação a normas previdenciárias, quando essas normas previdenciárias ou essas alterações previdenciárias por meio de emenda constitucional, essas alterações acabarem ferindo direitos e garantias individuais. É que no caso específico aqui, me parece que essa alteração de requisitos é plenamente razoável. Mesmo porque, e anotei em meu voto, segue parâmetros internacionais. Num primeiro momento, com o estudo feito no Brasil, diferentemente do que alguns podiam entender antes desses estudos, aquele que se aposenta nessas condições mais insalubres, ele não tem uma expectativa de vida menor do que os demais. Exatamente por isso houve a necessidade de adequação. Num segundo ponto, mesmo com a adequação, a somatória dos requisitos, tempo de contribuição e idade mínima é menor do que a somatória de tempo de contribuição e idade mínima para a Seguridade em geral. E isso é uma determinação constitucional. Então, além disso, se nós pegarmos vários países, e eu cito aqui no meu voto alguns países europeus, vários países, Áustria, Bélgica, República Tcheca, Alemanha, Espanha, França, Noruega, Polônia, todos mais ou menos com essas idades, 50, 55, 60, 55, 60, 57, 56 ou 60, em virtude exatamente dessa perspectiva ou expectativa de vida. Ainda é importante salientar que essas alterações, como foram feitas, não colidem também, ou não colidiram, mesmo com as normas da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção, lá de trás, a 128 de 1967, que pressupõe exatamente isso, uma idade menor do que a aposentadoria em geral, e tempo de serviço ou contribuição também tempos menores. E aqui isso foi estabelecido. Então, não vejo como apontar qualquer ferimento a uma das cláusulas pétreas. Da mesma forma, a conversão do tempo especial em tempo comum. Até o advento da emenda constitucional 113, em 2019, o tempo trabalhado sob condições especiais, que fossem sabidamente onerosas, para a saúde ou integridade física, esse tempo poderia ser convertido em tempo comum, para somar com o tempo comum, mediante coeficientes, obviamente, compensatórios, que ampliassem esse tempo oneroso ficaria maior com a aplicação desses coeficientes, é do artigo 57, parágrafo 5º da Lei 8.213, para fins de aposentadoria no regime comum. Com a introdução da emenda 103, se reconheceu, diríamos assim, o direito adquirido, mesmo nós já termos aqui decidido que não há direito adquirido a requisitos previdenciários, mas se reconheceu o direito adquirido até o momento da promulgação da emenda, dessa conversão com bases nesses coeficientes, mas a partir de então aí seria o tempo normal, não teria um coeficiente para ampliar o tempo trabalhado de maneira mais onerosa. E nós já tivemos oportunidade aqui, na repercussão geral, recurso extraordinário 1
14.286, julgado em 2020, de analisar essa possibilidade de alteração nos requisitos de conversão de tempo comum em tempo especial, de tempo serviço privado, tempo em serviço público, e reconhecemos que cada ente federado, desde a União até os estados, naquele momento o julgamento era em relação ao Estado, poderão, esses entes federados, com base no que a Constituição estabelece, eles poderão instituir cálculos diferenciados de compensação ou não. Então, também é uma opção que o legislador constituinte originário concedeu ao legislador, isso tanto à União quanto aos estados. Então, da mesma forma, a conversão desse tempo especial em tempo comum, essa diferenciação, não me parece violar qualquer cláusula pétrea, pelo qual também entendo constitucional. Em virtude disso, presidente, para não tomar muito o tempo da corte, eu pedindo vênia as posições em contrário, conheço da presente ação e no mérito julgo improcedentes os pedidos formulados declarando a constitucionalidade dos artigos impugnados da emenda constitucional. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, que, portanto, acompanha o relator. Acompanhando o relator. Senhor presidente. Pois não, ministro André Mendonça. Minha saudação a Vossa Excelência, também aos eminentes ministros, ao doutor Procurador-Geral da República, professor Paulo, todos que nos acompanham. Senhor presidente, o ministro Dias Toffoli adiantou já a possibilidade do pedido de vista. Eu confesso que eu mesmo já cogitava essa possibilidade. Assim, a minha sugestão, se me permite, seria talvez consultar os eminentes ministros para talvez aguardarmos a vista do ministro Dias Toffoli, o que de minha parte teria total adesão. Obrigado, Vossa Excelência. Na verdade, antes de Vossa Excelência, votaria o ministro Cristiano Zanin, que consulto sobre essa sugestão de Vossa Excelência, que a presidência vê certamente com bons olhos, mas vou consultar aos eminentes colegas. Ministro Zanin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, Procurador-Geral da República, advogados, advogadas, servidores e todos que nos acompanham. Me parece bastante razoável a sugestão do eminente ministro André Mendonça de aguardarmos a vista do eminente ministro Dias Toffoli, porque assim, eventualmente, teremos também, uma outra posição para refletirmos sobre o melhor desfecho dessa ação. De modo que eu não tenho nenhuma oposição à sugestão feita pelo ministro André Mendonça, a critério, evidentemente, de Vossa Excelência. Muito obrigado. Ministro Dias Toffoli, eu estou deduzindo, portanto, que Vossa Excelência apresentou pedido de vista. Não, eu ainda não tinha apresentado. Eu aguardo as vistas do ministro André Mendonça com muito gosto. Pois não, por isso que eu usei o verbo deduzir. Ou podemos fazer vista conjunta, mas eu disse que pediria vista se chegasse até a mim. Pois não. Eu então antecipo o pedido de vista e, caso o ministro Dias Toffoli assim o prefira, faremos a vista conjunta. Eu confesso que tenho algumas dúvidas em relação ao que foi pontuado, em especial na questão do artigo 19, quando faz as referências ali no parágrafo 1º, inciso 1 e alíneas, quanto às idades correspondentes. Talvez nós estivéssemos eliminando, ao ter esses requisitos da idade, a própria aposentadoria especial de maneira indireta. Então, essa é a razão mais essencial da minha dúvida e já antecipo, assim, o pedido de vista. Eu aguardo, presidente, sem nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, com muito gosto. Muito bem, então, muito obrigado, Vossa Excelência. Da mesma forma, também eu aguardo a devolução de vista do ministro André Mendonça, que agora faz o pedido de vista. Indago o ministro Fux, ministra Carmen, se aguardam. Senhor presidente, eu tenho o hábito sempre de aguardar. Eu só queria fazer uma observação que o ministro Flávio Dino trouxe, que é muito importante,
no sentido de que, se não houver possibilidade da jurisdição constitucional sindicar ou poder constituir derivado através de emendas, eles vão poder tudo. O ministro Celso Mello dizia, eles podem muito no Estado democrático, a instância hegemônica, mas não podem tudo. Então, é preciso ter muita cautela em relação a isso. Eu recuperei, mais ou menos, imaginando um debate sobre essa ótica, o mandado de segurança 23.047, medida cautelar interessante sobre o aspecto que Vossa Excelência aduziu, sobre cláusulas pétreas, emendas constitucionais. Esse é um acordo emblemático, o Ministério da Pública pertence, e vale a pena que nós possamos trazer esse debate que foi lavrado nesse mandado de segurança 23.047, que trata exatamente disso, desse caráter absoluto de que a emenda não pode, eventualmente, invadir uma cláusula pétrea, e a gente tem que fazer um exercício para dizer que não afronta, por exemplo, a isonomia ou a dignidade. Então, só uma menção para acrescentar esse debate aí, na oportunidade que o ministro André Mendonça trouxer. Eu imaginei também que o ministro Toffoli tivesse pedido vista antecipada hoje. Então, vamos aguardar. Presidente, parece que o ministro Zanin quer se antecipar à vista do ministro André agora. Não creio exatamente que seja... Eu aguardaria a vista antecipada do ministro André com muito prazer. Muito bem. Percebo também que a ministra Carmen irá aguardar, da minha parte também. Portanto, proclamo o resultado provisório de julgamento na ação direta de constitucionalidade 6309 da relatoria de Sua Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o relator, pediu vista dos autos o ministro André Mendonça, não vota o ministro Flávio Dino, sucessor da ministra Rosa Weber, que já proferira voto em assentada anterior. Também na ordem da pauta de julgamento, apregou para continuar julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 6336 de minha relatoria, sendo requerente a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Consta das diversas anotações em memória de decisão. Quanto à sessão virtual de 21 de novembro a 2 de dezembro de 2022, consta que após o voto do relator que julgava procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da norma da linha A do inciso 1 do artigo 35 da emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019 e do voto do ministro Barroso, que conhecia da ação direta para julgar improcedente o pedido formulado, declarando a constitucionalidade do artigo 31, inciso 1º, letra A, da emenda constitucional 103 de 2019, e propunha a fixação da seguinte tese de julgamento, abre aspas, é válida a revogação da não incidência tributária contida no artigo 40, parágrafo 21 da Constituição Federal de 1968, não havendo ofensa aos princípios da isonomia, da dignidade humana e da vedação ao retrocesso, fecha aspas, pediu vista dos autos o ministro Ricardo Lewandowski. Já na sessão virtual de 23 de junho a 30 de junho do ano seguinte, então, 2023, consta que em continuidade de julgamento, após os votos dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, que acompanhavam a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o processo foi destacado pelo ministro Luiz Fux. A ministra Rosa Weber antecipou seu voto no sentido de acompanhar o voto do ministro Edson Fachin, relator. Mais adiante, após o cancelamento do destaque, consta que, após o voto do relator que julgava procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da linha A do inciso 1º do artigo 35 da emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, o julgamento foi suspenso. Isto se deu na sessão do plenário de 3 de dezembro de 2025. Não vota o eminente ministro Flávio Dino,
sucessor da ministra Rosa Weber, que votarem a sentada anterior, acompanhando o voto do relator. O ministro Luiz Roberto Barroso também proferirá voto em assentada anterior, divergindo o relator e julgando improcedente o pedido formulado com proposta de tese. Portanto, vamos colher os votos faltantes. Como não vota o eminente ministro Flávio Dino, colho o voto de Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos. Como já enunciado por Vossa Excelência, o que está em discussão aqui é o artigo 35, inciso 1A, da mesma emenda constitucional 103 de 2019. Eu farei a juntada de voto escrito, senhor presidente, mas adianto que estou aqui acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso, que declarou a constitucionalidade desse dispositivo. E assim o faço, citando, em primeiro lugar, o voto que já proferi na ADI 6367, proposta pelo Unafisco Nacional, que contém a mesma discussão destes autos. O julgamento ainda está pendente de conclusão, mas, naquela oportunidade, eu também acompanhei o eminente ministro Luiz Roberto Barroso para reconhecer a constitucionalidade do artigo 35(1)A da emenda constitucional 103. E, fundamentalmente, no meu voto, senhor presidente, eu explicito que, em diversas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não existe direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Cito aqui como exemplo a ADI 7026, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, julgada em 22 de agosto de 2023. Entendo que aqui a situação é a mesma e, seguindo essa coerência que trago de forma mais explicitada ou mais verticalizada no voto escrito que farei juntar, eu, então, estou votando pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e também estou acompanhando Sua Excelência na tese de julgamento que foi proposta, segundo a qual é válida a revogação da não incidência contida no artigo 40, parágrafo 21 da Constituição de 88, não havendo ofensa aos princípios da isonomia, da dignidade humana e da vedação ao retrocesso. É esse o voto, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Portanto, acompanha o relator pelo julgamento improcedente. Não. Na verdade, a divergência aberta pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, o relator aqui é Vossa Excelência. Perdão. Vossa Excelência acompanha o voto do ministro Luiz Roberto Barroso para julgar improcedente. Exato. Perfeitamente. Pedindo vênia a Vossa Excelência e a todos que o acompanharam. Muito obrigado. Assim será, portanto, anotado. Como voto de Sua Excelência, ministro André Mendonça. Renovando os cumprimentos, presidente, eu, nesse caso, também pedindo vênia a Vossa Excelência, acompanho o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu anoto que as razões, em essência, estão correlacionadas aos fundamentos que apresentei quando do julgamento do tema 1300, que foi o terceiro item da pauta. Assim, também entendo constitucional o dispositivo questionado e voto pela improcedência da ação, renovando as vênias a Vossa Excelência. Muito obrigado, Vossa Excelência, que também acompanha a divergência pela improcedência. Como vota o eminente ministro Nunes Marques? Renovo cumprimentos a todos. Farei o encaminhamento do voto, mas na conclusão, pedindo vênia a Vossa Excelência, licença aos que pensam de forma diversa, eu também julgo improcedente o pedido e
acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Roberto Barroso. Muito obrigado, Vossa Excelência, que também acompanha, portanto, a divergência com Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Como estamos no horário de intervalo, indago se prosseguimos ou suspendo o julgamento para continuarmos após o intervalo. Desde logo, eu estou informando que, por sugestão de Sua Excelência, o relator, ministro Luiz Fux, após o intervalo, trarei em mesa a julgamento a DPF 973, que trata de racismo estrutural, por sugestão de Sua Excelência, e iremos iniciar com o meu voto. Com o meu voto, irei proferir o voto nesta DPF 973. E indago, ministro Alexandre Moraes, Vossa Excelência pretende votar agora ou suspendemos para após o intervalo? Presidente, como Vossa Excelência, na sequência, vai trazer um assunto também muito importante, eu já voto em um exato minuto e já libero. Com Vossa Excelência, a palavra por 60 segundos. Eu peço também ver, né, a Vossa Excelência, eu acompanhar a divergência, porque, inclusive, já votei nesse sentido na mesma ADI citada pelo ministro Zanin, que agora me falta, na 367. 7026 também, não é? Também. Também, que trata dessa mesma questão e dentro desses mesmos, dessa mesma fundamentação, não haver direito adquirido ao regime previdenciário, e aqui me parece que a alteração é razoável, proporcional, porque reconfigurou a extensão do benefício, mas não extinguiu. Então, peço ver na Vossa Excelência, acompanha a divergência. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como voto eminente, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu vou pedir vista por uma situação, em princípio estaria acompanhando Vossa Excelência, mas eu verifico um dado que é muito importante, porque uma pessoa que ostenta uma gravidade de doença, ela tem um ônus muito maior do que aquele que tem uma vida normal. Então, aqui nós estamos tratando de pessoas com doença incapacitante. Então, é importante levar isso em consideração no momento em que se suprime um benefício. Então, eu vou pedir também vista para trazer mais densidade, porque eu verifico que Vossa Excelência há votos divergentes do voto de Vossa Excelência. Eu gostaria de dar mais densidade a essa questão da doença incapacitante, que eu acho que é um dado muito relevante e que traz uma distinção em tudo que nós estamos decidindo até então. Pois não. Ministro Luiz Fux, portanto, pede vista. Indago aos eminentes ministros, ministro André Mendonça, ministro André Mendonça já votou, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Dias Toffoli, ministra Carmen Lúcia, se aguardam a devolução de vista. Ministro Cássio também estou a deduzir que aguarda a devolução de vista. Portanto, anuncio o resultado provisório de julgamento na ação direta em constitucionalidade 6336 da relatoria do ministro Edson Fachin, requerente Associação Nacional dos Magistrados do Justiça do Trabalho, após os votos do ministro Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre Moraes, que acompanhavam o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista dos autos, o ministro Luiz Fux, aguardam os demais. Presidente, eu achei que entendi que o ministro Cássio aguardaria a vista. Ministro Cássio mencionou que aguardaria. É isso, ministro Cássio? Exatamente, presidente. Desculpa. Muito bom. Então, o modo acionado. Vossa Excelência computou o voto. Não. Do Cássio? Após os votos dos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Alexandre Moraes, que acompanhavam o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista dos autos o ministro Luiz Fux. Ao ser incluído o nome do ministro Cássio aqui, foi incluído onde não devia. Portanto, Vossa Excelência tem razão, o ministro Cássio aguarda e não vota. E agradeço a atenção acutíssima de Vossa Excelência, que o ministro Cássio está a aguardar a devolução de vista de Vossa Excelência. O ministro Cássio já havia votado? Não.
eu já havia acompanhado, senhor presidente, divergências. Pois é isso que eu havia registrado e a intervenção do ministro Fux me deixou... Eu votei após o ministro Cássio. O ministro Fux, o ministro Cássio havia... Eu ouvi... Mas digo que aguardarei as reflexões trazidas aí pelo ministro Luiz Fux. Aguardaria as reflexões, mas votou já. Aguardaria as reflexões, não a devolução de vista. Os embargos de declaração do ministro Alexandre diplomaticamente socorreram a presidência, que agradece penhoradamente. Portanto, volto a proclamar, de acordo com a primeira proclamação que fiz, na ação direta em constitucionalidade 6336 de minha relatoria, após os votos dos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Alexandre Moraes, que acompanhavam o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista dos autos o ministro Luiz Fux. Correto assim, ministro Fux? Corretíssimo. Muito bem. Suspendemos a sessão para o intervalo regimental. E após a sessão, conforme mencionei aos eminentes ministros, eu vou apregoar a DPF 973. Muito obrigado, Vossa Excelência. Está suspensa a sessão. Cinco processos em julgamento nesta última sessão do ano aqui no Supremo Tribunal Federal. Já conseguiram vencer todas as pautas com pedido de vista ou com conclusão do processo, da análise do processo. A gente vai fazer um resumo para vocês, então, do que aconteceu nessa primeira parte da sessão desta quinta-feira. Começando falando dos agrotóxicos, A gente, então, chegou a um resultado, o placar bem apertado, Hanna? Foi por maioria para... Perdão, é porque eu já estava olhando o recurso extraordinário. Vamos voltar aqui para o placar dos agrotóxicos, como é que ficou? Isso, a gente teve então 6 votos pela total improcedência do argumento que declarava inconstitucional a redução da taxa tributária, ou até mesmo a isenção dos agrotóxicos. A gente teve esse processo indo e voltando em várias sessões de julgamento, Tivemos audiências públicas para tratar do assunto. Foi um assunto que trouxe muitas reflexões sobre o meio ambiente equilibrado, que é um direito e garantia fundamental de todos nós, sobre a saúde, essa proteção que todos nós devemos ter também a partir da Constituição, e sobre o desenvolvimento econômico que é afetado aí pelo uso ou não do agrotóxico. A gente teve 3 correntes, que traziam aí entendimentos dos ministros, mas prevaleceu realmente o entendimento de que a menor oneração tributária dos agrotóxicos não seria inconstitucional, trazendo para a gente, então, 6 votos, Catiúcia. Isso, então, fica mantida a isenção tributária, Os benefícios que foram concedidos aos agrotóxicos, então, não foram considerados inconstitucionais, então, ficam mantidos. Na sequência, a gente foi para aquele recurso extraordinário que trata da reforma da Previdência, São, inclusive, 3 processos que questionam alguns dispositivos dessa reforma da Previdência. Esse primeiro era um recurso extraordinário, Hanna? O que a gente teve de resultado nesse recurso extraordinário? A gente tinha o recurso... E o que ele questiona, Porque são 3 processos. Vamos lá. São 3 processos, Na verdade, a gente tinha aqui um recurso extraordinário e 2 ADIs, 2 ações diretas de inconstitucionalidade, tratando basicamente do mesmo tema, direitos do trabalhador, a reforma da Previdência de 2019 e a vedação a um retrocesso social, o argumento de que não se poderia retirar direitos e garantias na aposentadoria do trabalhador brasileiro. Esse RE é um caso específico de uma pessoa, um cidadão que teve uma decisão do Tribunal do Estado do Paraná, possibilitando que ele recebesse a sua aposentadoria integral após uma incapacidade permanente, não decorrente diretamente da atividade laboral. Porque a gente tem essa incapacidade permanente, a partir de das próprias atividades laborais, que são uma aposentadoria em decorrência do próprio trabalho que o trabalhador exercia, e se não tivesse essa reforma trabalhista reduzindo esse percentual para 60%, o trabalhador então receberia na integralidade. Foi isso que ele conseguiu com o resultado do processo no Tribunal do Paraná, mas o INSS recorreu a partir de um recurso extraordinário aqui para o STF,
trazendo a discussão de que a reforma previdenciária não seria inconstitucional, estariam sim garantidos e preservados os direitos do trabalhador, que estão postos lá no artigo 7º da nossa Constituição, e que, portanto, deveria ser sim reduzido esse valor dessa aposentadoria, ou seja, que não deveria ser pago na integralidade, 100% dos proventos, como foi decidido pelo Tribunal do Paraná, mas sim na medida de até 60% de acordo com a reforma previdenciária. Esse resultado foi por maioria também, aqui os ministros entenderam que a reforma previdenciária não seria inconstitucional, não haveria redução dos direitos trabalhistas, retrocesso social nessa proteção e nas garantias do trabalhador, porque se tratam ali de benefícios diferentes, né? Não seria uma doença permanente em razão da esfera da atividade profissional, da atividade laboral do trabalhador e, portanto, não seria ônus do INSS arcar com essa integralidade. Então, decorre de uma incapacidade permanente por doença grave, mas não da atividade, né? Não é uma doença que decorreu da atividade laboral. Exatamente. Né? É isso? Só para deixar bem claro, fica então decidido que ele recebe 60% do valor desse benefício. Isso, podendo ser acrescido em 2% a cada ano, que não exceder 20 anos de contribuição que ele já tivesse contribuído ali enquanto estava trabalhando. O próximo processo foi a ação direta de inconstitucionalidade 6309. Até antes da gente dar o resultado, é uma questão interessante de se comentar, porque estamos falando de uma reforma da Previdência, que é uma emenda constitucional. E o Supremo está analisando uma ação direta de inconstitucionalidade de algo que está na Constituição. Antes da gente dar o resultado, acho que é até importante falar como isso se dá, Ana, porque... Exato, a gente tem a reforma previdenciária na emenda constitucional número 103, né, de 2019, fazendo uma inclusão, né, em artigos e direitos e garantias fundamentais do trabalhador, lá na questão previdenciária, nos capítulos pertinentes da nossa Constituição. Com isso, a discussão era se essa reforma previdenciária trouxe mudanças significativas, fundamentais nos direitos e garantias fundamentais. Aqui a gente tem cláusulas pétreas na nossa Constituição que não podem ser mexidas, que não podem ser mudadas nem por emenda constitucional, dentre elas os direitos e garantias fundamentais. E a discussão nesses três processos é se os direitos do trabalhador no requisito, no recorte da aposentadoria, seria direitos e garantias fundamentais alterados pela Constituição, em retrocesso social, em retrocesso nessa proteção especial do trabalhador. Porém, como se trata de uma emenda constitucional, fica essa dúvida, essa questão. Mas se é um artigo de lei, né, um dispositivo legal da própria Constituição, como que ele poderia ser declarado inconstitucional? Né? É sim possível, porque a gente tem as bases dessa constitucionalidade, ou seja, o controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal a partir da Assembleia Constituinte de 88, o que é chamado, né, o Constituinte Originário. Então, quando a gente tem a Constituição em 88 sendo promulgada, ela é a base própria para esse controle de constitucionalidade. Então, tudo que vir depois, tudo que pode alterar essa Constituição ou acrescentar nessa Constituição de 88, pode sim ser trazido ao Supremo para ser questionado no controle de constitucionalidade, para saber se essa alteração atende às bases da Constituição originária de 88. Além dessa temática de ser pertinente, esse controle de constitucionalidade sobre a temática do que é inaugurado, do que é acrescentado ou alterado na Constituição, a gente também tem esse controle de constitucionalidade a partir da forma, né? A gente chama de processo legislativo, de processualística dessa alteração, né? Como essas leis, essas cláusulas constitucionais, a partir da emenda constitucional, são julgadas, processadas no Poder Legislativo, se atende ao quórum das duas casas, se é votado nas duas casas, se respeita todo o trâmite legislativo para que seja formalmente constitucional. A gente sabe que emendas constitucionais sofrem um processo legislativo mais rigoroso, né, que deve atender à votação com quórum maior nas duas casas. Então, respeitando tanto a formalidade
criação dessa emenda constitucional e o conteúdo de acordo com a Constituição originária de 88, o Supremo pode fazer esse controle de constitucionalidade mesmo de uma emenda constitucional. É uma votação em 2 turnos, com 3/5 dos votos nas 2 casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Se por um acaso o quórum for desrespeitado, por exemplo, você está ferindo a formalidade dessa emenda. O trâmite seria formal, né? É isso. Agora vamos para o caso concreto dessa ADI 6309, que foi o 4º item da pauta, tratando então de um questionamento sobre a reforma da Previdência que foi colocada em 2019, né? Ela começou foi pronta, né? Foi formalizada. Aqui era um questionamento sobre o tempo especial. É aquele trabalho, aposentadoria especial, que estava sendo questionado aqui. Explica pra gente, Hanna, por favor. Exatamente. Mais precisamente, a idade mínima dos trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial. O que é essa aposentadoria especial? São aqueles trabalhadores que, pela natureza do serviço, do trabalho, estão expostos a riscos que a maioria não está, a agentes nocivos, insalubridade, toxicidade, né, que tem uma periculosidade maior na sua atividade laboral. Com isso, o tempo de contribuição e o tempo de serviço seriam especiais, seriam diferenciados dos trabalhadores que não estariam expostos a esses riscos. Então, essa discussão trata dessa idade mínima de exposição ao risco, né? A gente tem a reforma previdenciária de 2019 trazendo tempos diferentes a depender da gradação de nocividade, né, de risco que esse trabalhador estivesse exposto, trazendo aí tempos de exposição de 15, 20 e 25 e idade mínima, mas tirando esse tempo de exposição e fixando apenas na idade mínima de serviço, que seria 60 anos. Que era uma idade que não existia anteriormente. Que não existia anteriormente. Limite, mas esse prazo de exposição era o que vigorava, né? Era o que vigorava antes e a reforma previdenciária de 2019 tirou esse tempo de exposição de 15, 20, 25 anos, fixando apenas, mesmo na aposentadoria especial, o prazo de 60 anos para todos os casos, né? Então, seria constitucional ou não, ou seria legítimo, né? Inconstitucional ou constitucional. E ainda haveria aquele outro dispositivo de aproveitar essa aposentadoria especial, né? Porque, por exemplo, você passa ali num trabalho que é insalubre, está exposto a ele durante 10 anos, né? Você ganharia um benefício de 10 anos, em vez de 10 você ganharia 15 porque ele é insalubre. Então, você poderia transferir esse período para computar quando você trocasse de trabalho para um não insalubre, né? E a reforma da Previdência mudou isso. Isso era outro questionamento, né, Outro Hanna? questionamento. Se esse tempo especial, de trabalho especial, seria contado na sua especialidade, né? Ou seria transformado em conta comum, né? No prazo comum. Então, também foi discutido isso. Os ministros entenderam pela improcedência, né, dessa ADI, ou seja, essa alteração da Constituição, então, seria constitucional ali pela reforma de 2019.